tamanho da tua mentalidade vai definir o tamanho da estratégia, às vezes até do resultado, né? Porque quando eu falo de mentalidade, não é uma coisa lúdica, de vou pensar positivo. Não, é você colocar a tua mente pra performar em outro nível. A gente conta mentiras pra gente o tempo inteiro. Então isso faz parte da vida do empreendedor também. Então, de forma prática, qual estratégia prática pra começar a aplicar hoje pra fazer essa mudança de mentalidade? Tipo, Bruno, quer um tanquinho? Eu quero. Eu vou, colar na tua barriga. Maravilha, o tanquinho todo mundo quer. Uhum. Você consegue manter a dieta do tanquinho? Porque a pessoa que fez 100 mil não vai fazer 1 milhão. A pessoa que fez 1 milhão não vai fazer 10. A pessoa que fez 10 não vai fazer 20. E a pessoa que fez 20 não vai fazer 50. Esse negócio de o meu produto não é para todos, não é pra mim. O meu produto é para todos. Pra mim é dominação mundial. Esse negócio de, meu produto é só pra algumas pessoas. Comigo não funciona. Meu produto é pro mundo. É pra todo mundo. Quem quiser, que venha. Quando eu vejo pessoas que falam assim, eu tenho um negócio de high ticket. Não, amiga, você não tem. High ticket é um formato de pagamento. E uma empresa tem todos. Então, às vezes, a falta de repertório te faz, inclusive, travar a tua mentalidade, né? Mentora, escritora e fundadora de uma das maiores comunidades de empreendedorismo feminino do Brasil. Ela transformou a mentalidade e o resultado de mais de 60 mil mulheres em 78 países. Especialista em criação de negócios e mentalidade empreendedora, desenvolveu a metodologia prática e direta, focada em execução, clareza e resultado, que vem formando uma nova geração de mulheres que constroem negócios sólidos sem abrir mão da própria vida. A convidada de hoje é Camila Vidal. Seja bem-vindo ao Outsidercast, o podcast onde a gente revela as cartas, os bastidores dos maiores players do digital. E hoje a gente vai falar sobre um tema muito importante, a gente fala muito sobre a parte técnica, sobre estratégias, mas hoje a gente vai falar sobre a mentalidade de quem de fato tem sucesso no digital. E quem vai falar sobre isso é uma pessoa que é especialista nisso, é uma amiga minha que já está comigo desde que eu comecei no digital, que é a Camila Vidal. Camila, obrigado por ter aceitado o convite e vir bater esse papo aqui com a gente. Eu que agradeço, estou prontíssima para revelar essas cartas, hein? Então vamos lá. Então antes de puxar a primeira pergunta, eu vou fazer você puxar a carta. Como funciona? Eu vou embaralhar aqui, você vai puxar as cartas e eu sempre vou puxar ela no final com alguma pergunta um pouco mais polêmica ou reflexiva. Então você puxa, coloca para baixo e me entrega. Aqui, no final a gente vai puxar. Então, vamos lá. Camila, você sempre fala que é mentalidade primeiro e estratégia depois. Como que pensar dessa forma modifica a forma de tomar decisões no negócio no dia a dia, né? Pensar sempre primeiro em mentalidade e depois na parte estratégica. Perfeito. A mentalidade, eu acredito que ela vem antes da estratégia, porque dependendo do tamanho da sua mentalidade, você também vai escolher uma estratégia ou outra. Então, isso significa que a gente só escolhe a estratégia e a gente só decide o caminho que a gente vai percorrer e as decisões que a gente vai tomar, dependendo do tamanho da nossa mentalidade. Então, por isso que eu sempre digo, se você trabalha a sua mentalidade primeiro e a estratégia depois, você com certeza vai escolher as estratégias mais alinhadas com os teus objetivos. Porque se eu tenho uma mentalidade que eu duvido de mim o tempo todo, eu me comparo, eu tenho uma mentalidade de procrastinação, eu tenho uma mentalidade de procurar mais problema do que resolução, por mais que eu tenha a estratégia mais eficaz na minha mão. Eu posso ter uma estratégia que pode faturar milhões na sua mão, só que quando chegar na minha mão, eu vou falar, pro Bruno é mais fácil. Não, pra Camila é mais fácil. Não, pra mim não vai funcionar. Ou, não, eu acho que eu não sou capaz. Então, a estratégia, ela é algo matemático. Se você aprende, ela tem começo, meio e fim, você aplica. Agora, a pessoa que aplica é quem dá o tom na estratégia. Por isso que eu sempre falo, a mentalidade vem primeiro, a estratégia depois. Porque o que a gente mais vê são empreendedores e empreendedoras que estão 100% do tempo buscando estratégias, mas na hora de aplicar, eles não têm performance. E justamente porque alguma coisa trava eles. E não é a falta de estratégia. É a falta de aplicação, é a falta de visão, é a falta da forma que se enxerga. Então, eu não me enxergo merecedor, eu não me enxergo capaz, eu não enxergo que isso vai funcionar pra mim, funciona pra eles, não funciona pra mim. Então, a estratégia, ela acaba ficando obsoleta na mão de quem tem uma mentalidade forte, fraca, na verdade. Muito interessante isso que tu falou, casou muito com uma coisa que um convidado falou no episódio anterior. Eu tava conversando com o Vinhas e ele tava falando um pouco da mentalidade de algumas pessoas que dão muito certo, que estão no Galaxy, né, top 25 empresas, e ele falou que uma das coisas que ele observou é que eles dão all-in na questão do tráfego. Então, eles são muito agressivos, né? Eles investem muito, eles pegam um valor proporcional grande do caixa para investir no tráfego. E eu tava
definindo o orçamento aqui para minha campanha, eu anotei na hora, aumentar o orçamento da campanha. E casou muito com o que tu falou, porque realmente o tamanho da tua mentalidade define o tamanho da estratégia, não é o que fazer. Porque eu já vou investir em tráfego. Só que eu pensei, nossa, eu não vou colocar tudo isso de tráfego, vou colocar um valor aqui X. E aí quando ele falou isso, né, que as pessoas elas são mais arriscadas, e tu falou, isso casou muito, porque é justamente o tamanho da tua mentalidade vai definir o tamanho da estratégia, às vezes até do resultado, né? Beleza, eu sei o que eu tenho que fazer. Vou investir em tráfego pago nessa campanha. Vou investir 10 mil. Só que se eu tenho uma mentalidade preparada para investir 30, 40, 50, então meu resultado pode ser 3, 4, 5 vezes maior fazendo a mesma coisa. E o que iria me barrar nesse caso de aumentar o investimento? Exatamente. Era a minha mentalidade. Né? A mentalidade define o risco. Tem um escritor que eu adoro, que eu acho que você conhece, óbvio, que é o Grant Cardone. E ele tem o livro 10 vezes. E dentro do livro 10 vezes, ele fala o seguinte, pega a tua meta, então você tem uma meta de 100 mil reais. Multiplica ela por 10. Aí você tem que faturar o quê? 1 milhão. Você vai falar, mas eu não consigo nem faturar 100. Mas se você não bater a meta de 10 vezes mais, mesmo assim você vai ter superado a meta inicial. Então ele tem essa mentalidade, ele traz isso no livro, diz, você tem uma meta de 100 mil, aumenta vezes 10, porque a sua performance vai ser vezes 10, o seu risco vai ser vezes 10, você vai pensar 10 vezes mais, você vai ter produtos 10 vezes superiores, porque se eu pensar para uma meta X, a minha performance, o meu risco, a minha forma de fazer vai ser para aquela metinha. Então, eu vou pensar pequeno para aquela metinha. Se eu não bater aquela meta, eu vou ficar frustrada. Então, vamos supor que eu pus uma meta de 100 mil. Se eu não bati 100 mil, eu bati 50, eu não bati a minha meta, fiquei no prejuízo e eu me movimentei para a meta de 100. Agora, se eu ponho uma meta 10 vezes maior, eu vou começar a me movimentar e a minha cabeça vai começar a funcionar, que é a partir da mentalidade. Porque quando eu falo de mentalidade, não é uma coisa lúdica, de, vou pensar positivo. Não, é você colocar a tua mente para performar em outro nível. Então, eu começo a pensar, peraí, se eu tenho que fazer 1 milhão, esse produto só não vai funcionar. Que outros produtos eu vou fazer? Que outros investimentos eu vou fazer? Que outros riscos eu vou tomar? Que outras decisões eu vou ter que tomar? Que outros lugares eu vou ter que pisar? Então, a sua mente começa a performar 10 vezes mais. Então, é por isso que eu digo que mentalidade vem primeiro que estratégia. Porque a estratégia, ela vai ganhar força e tamanho pro nível que você estiver operando mentalmente, entendeu? A gente tá falando muito sobre mentalidade, sobre essa mentalidade ela tá ligada com a sua capacidade de tomar risco. Então, uma das coisas que tu falou foi essa questão da meta, né? Tu falou de pegar a meta e aumentar ali em 10 vezes mais, que é uma estratégia super prática, né? Então, às vezes a gente pensa na mentalidade alguma coisa muito... Mas é uma estratégia prática, eu pegar minha meta, aumentar em 10 vezes mais para eu performar 10 vezes mais. Ou se eu não chegar nesse 10x, eu vou chegar, né? Já vou estar bem melhor do que aquela minha meta inicial. E que outras, pensando em trabalhar minha mentalidade para não ser averso a risco, para eu ser uma pessoa que toma risco, porque empreendedor toma risco, né? Que outras estratégias tu acha que a gente pode adotar para começar a treinar nossa cabeça para isso? Isso é muito importante porque decidir ter uma meta 10 vezes maior é só um primeiro passo. Só que eu decidir ter a meta 10 vezes maior não define que eu vou performar 10 vezes mais, porque nesse percurso, nessa equação, a gente conta com a imagem que você tem sobre você. Então, eu falar pra você, não, vamos aumentar a nossa meta 10 vezes mais. Maravilha. Só que se eu saio daqui e eu vou dormir à noite e eu fico, eu não sou capaz, eu não mereço. A gente conta mentiras pra gente o tempo inteiro. Então, isso faz parte da vida do empreendedor também. Ele começa a duvidar da capacidade dele, ele começa a arrumar desculpas, ele começa a arrumar problemas, Então, a gente tem um processo de se tornar a pessoa que faz 10 vezes mais também. E esse é o grande jogo na mudança de mentalidade. A mudança de mentalidade é um trabalho de me tornar a pessoa que gera o resultado. Porque eu estipular que eu vou fazer 10 vezes mais a meta, vou definir uma meta maior para tomar 10 vezes mais risco, é só da boca pra fora, porque quando eu chego no meu escritório, eu chego na minha casa, eu chego nas minhas metas, eu vou olhar aquilo e eu vou começar a duvidar. Não vai dar certo, mas que besteira, por que eu tô fazendo isso? Não, mas eu sou louco, não, mas pra mim não funciona. Esse processo de dúvida, de questionamento, de não conseguir sustentar as decisões, ela vem 100% da forma que eu me enxergo, que é o que a gente chama de autoimagem. Então, a imagem que eu tenho sobre mim, porque todos nós temos uma imagem mental sobre nós mesmos e os nossos resultados são limitados pela imagem que a gente tem da gente. Então, de forma prática, eu preciso começar a
equalizar, eu preciso começar a me movimentar para ser a pessoa que tem o resultado que eu desejo. Então, de forma prática, qual estratégia prática para começar a aplicar hoje para fazer essa mudança de mentalidade? Fazer uma autoanálise. Eu quero esse resultado 10 vezes maior. Quais são as coisas que a pessoa que gera esse resultado 10 vezes maior faz? Então, você vai começar a colocar na ponta do lápis. Bom, peraí, essa pessoa, ela posta todos os dias. Essa pessoa é uma pessoa que ela é consistente. É uma pessoa que ela... E aí você vai olhar para os seus hábitos. Poxa, tem dia que eu vou até tarde, acordo de mau humor. Então você vai começar a olhar para sua performance, para os seus hábitos, para sua rotina. Você vai começar a olhar para as tuas ações, para a tua rotina, para a sua forma de operar no seu negócio e começar a se questionar de forma muito honesta. Peraí, eu quero esse resultado. Eu sempre dou um exemplo que é, você quer um tanquinho? Agora, tipo, Bruno, quer um tanquinho? Eu quero. Eu vou, tipo, colar na tua barriga. Maravilha, o tanquinho, todo mundo quer. Você consegue manter a dieta do tanquinho? É isso que é mudança de mentalidade. Tipo, você quer o resultado, mas você consegue manter o que te leva pro resultado? E a mudança de mentalidade é uma coisa que nunca acaba. Até o último dia da sua vida, você vai ter que trabalhar a sua mentalidade. Porque para cada novo nível que eu defino, eu preciso me tornar uma pessoa diferente. Porque a pessoa que fez 100 mil não vai fazer 1 milhão. A pessoa que fez 1 milhão não vai fazer 10. A pessoa que fez 10 não vai fazer 20. E a pessoa que fez 20 não vai fazer 50. Eu preciso me tornar uma nova pessoa. Porque é a nova pessoa que faz esse resultado. Porque ela opera de outro jeito, ela pensa de outro jeito. E esse novo jeito de pensar começa a cogitar coisas que a pessoa de 100 mil não cogita. Riscos e ações e ideias e pensar fora da bolha, e ela precisa acompanhar o crescimento, porque o crescimento também vem aquele questionamento de será que eu vou dar conta? Será que eu vou... Então, é um processo diário de autoanálise, de clareza, de decisão e de ficar o tempo todo se questionando e fazendo ajustes e criando um sistema um sistema de crenças, de hábitos, um sistema que ele te ajude a manter a decisão que você tomou. Então, se eu quero ter esse resultado, eu vou ter que, sei lá, fechar 10 produtos, porque esses produtos estão tomando a minha energia e eu tô focada aqui. Então, você precisa sustentar essa decisão. Então, é um trabalho de estar consciente o tempo inteiro. Porque se você escorregar, porque a gente escorrega, porque a gente tem padrões, a gente carrega padrões, se você escorregar, você é capaz de falar, não, peraí, eu tô fazendo isso, porque talvez eu ainda esteja operando naquele resultado passado, mas não é mais para lá que eu tô indo. Então, é um processo de autoanálise diário. Então, eu diria que, de forma prática, as estratégias para você mudar a mentalidade diariamente é você estar o tempo todo se analisando, comparando se as tuas ações estão coerentes com o resultado que você deseja, porque não adianta você querer colher uma coisa que você não tá plantando. E você, de fato, se alinhar e se questionar o tempo todo. A pessoa que faz esse resultado, ela faz o que eu tô fazendo? Ela deixa de fazer o que eu estou deixando de fazer? Ela tem esse medo, ela briga por essas coisas, ela fica triste por causa disso, ela se impregna por causa disso daqui. Então, são aquelas coisas diárias que acabam inflamando a nossa mente e que a gente vai ter que pensar. Não, peraí. Será que, sei lá, o dono da Amazon estaria triste porque recebeu um feedback negativo por e-mail? Eu acho que não. Então, por que eu tô abrindo mão do meu dia inteiro pensando nisso? Então, começar inclusive, amadurecer sua forma de pensar para que ela esteja alinhada 100% com o lugar que você quer chegar. Bom, tu falou 2 termos aqui bem legais que eu notei, que essa autoanálise tem a ver com a modelagem, né? E tu falou bastante sobre isso, aí tu citou agora o exemplo, né? Será que o dono da Amazon estaria triste na hora de receber e-mail? Então, isso é uma coisa que eu faço muito em 2 aspectos, né? Em termos profissionais, então, de mentalidade. Então, quem são as pessoas que eu vou modelar ali em termos de mentalidade? Como que essas pessoas agem, o que elas pensam, ou o que eles fazem, né? E aí escolho algumas pessoas que para pegar essa forma dessa pessoa de pensar, né? Então, até ler biografia também é muito legal, porque você pega como que a pessoa pensa, né? Então você começa a modelar o que está por detrás ali da pessoa. Então, isso é uma coisa que é bem legal. Eu gosto de pensar tanto nessa parte de mentalidade como na parte de funis também, né? Então, quando falando sobre funis, uma das coisas que eu falo é modelar o que está funcionando e adaptar. Então, sempre vai ter tem aquela frase, né? Que o sucesso deixa rastro, né? Então, sempre vai ter um modelo ali do que está funcionando. Seja um modelo funil, às vezes até um modelo mental. É uma coisa que eu faço também, estou sempre observando. E tu falou também dessa questão da autoimagem, de trabalhar isso. E tem uma coisa que eu faço, não sei se tu faz isso também, eu tenho alguma outra estratégia diária, né? Eu faço até nesse caderno aqui, que é escrever e ler características positivas ou características que eu talvez não tenha, mas que eu quero ter. Então,
putz, o dono da Amazon, o que esse cara é? Esse cara é disciplinado. Ou ele é resiliente, ele é focado, Tá, eu não sou disciplinado, nem sou resiliente, nem sou focado, mas eu vou lá escrever. Eu sou disciplinado, eu sou resiliente, sou focado. Vou escrevendo características que eu enxergo em mim, características que eu quero ter. E da onde que eu tiro essas características que eu quero ter? Dentro do que tu falou, da modelagem. Então, se esse cara tem isso, então é uma característica que eu deveria ter. Eu vou começar a anotar, e aí eu começo a ler isso, até que isso vá... Até que eu comece, tem tudo 100% a ver com o que tu falou, né? Que eu comece a mudar essa imagem, essa percepção sobre mim, né? Até o momento em que eu vou... Não é tanto que eu sou focado, que magicamente, você não sabe magicamente, mas você começa a ter atitudes de pessoas que são focadas, né? Sim. Para levar esse exercício para um nível ainda maior, uma coisa que eu faço é exatamente isso, mas você pode escrever, sou disciplinado, e você começar a pegar momentos da sua vida que já existe e começar a ver onde que eu posso ser mais disciplinado na minha vida hoje. E você já, assim, brutalmente já começa a aplicar isso. Não, peraí, eu quero ser disciplinado, onde eu posso ser mais disciplinado hoje? Talvez acordar mais cedo, talvez no treino. Então, quais são os lugares que eu não estou sendo disciplinado? Porque você já consegue detectar na hora onde você não está operando desse jeito e onde você pode operar. E você começa também a fazer isso que você falou, que é como se você absorvesse uma nova identidade, né? E tem uma coisa que as pessoas falam quando elas vão adquirir esse novo hábito, quero ser disciplinado. Elas começam a praguejar aquilo que elas querem. Do tipo, ai, putz, é muito difícil ser disciplinado. Nossa, eu tô tentando ser disciplinado, mas nossa, é chato, né, acordar cedo? Só que a pessoa que acorda cedo não fala isso. Por que você tá falando? Você tem que começar a falar, não, cara, acordar cedo é muito bom. Nossa, que delícia acordar 4 da manhã, cara. Por mais que você esteja odiando. Só que tudo que a gente fala, a gente ouve. Eu não sei se você sabe, mas a primeira pessoa que ouve que sai da nossa boca é o nosso próprio ouvido. Tipo... Sim. Então, se aquilo que nós ouvimos, entra na nossa cabeça e tem um poder tão grande, você acha que aquilo que você tá falando, você não tá sendo a primeira pessoa que você tá ouvindo? Você tá alimentando o seu cérebro com esse caminho. E eu gosto muito de mudança de mentalidade a partir da compreensão. Eu acho que a gente só muda o que a gente compreende. Então, não adianta você querer ser uma coisa que você não compreende. A gente só muda aquilo que a gente tem consciência. Até você ter consciência sobre aquilo lá, é como se aquilo não existisse. Então, uma das coisas que são extremamente importantes é você entender como que isso atua no seu cérebro e por que é tão difícil mudar. Então, a gente tem caminhos neurais. Isso vai até para a neurociência, porque é quando a gente começa a compreender e falar, caramba, realmente não é uma coisa só motivacional, é o que acontece. Dentro do nosso cérebro, a gente tem caminhos neurais que já estão extremamente consolidados. Então, são caminhos que a gente passou. É como se fosse aquela estrada de terra que nem cresce mato. Então, você está operando de um jeito que o seu caminho neural já está consolidado. Então, na hora de você acordar cedo, você já tem o hábito de desliga o celular, coloca no modo soneca, dorme de novo mais 30 minutos, acorda cansado e você reclama porque acordou cansado, mas você todo dia faz isso. Então, esse caminho ele está muito consolidado. Quando você vai criar um hábito novo... Sou disciplinado, vou acordar mais cedo. Aquele caminho novo que você vai trilhar, ele não tá consolidado. Então, ele vai ser mais cansativo, ele vai ser mais desgastante, ele vai cansar muito mais, ele vai fazer você querer desistir e você vai querer ir por aquele caminho que é um atalho já consolidado. Então, ter a compreensão disso ajuda você também não desistir no meio do caminho, porque a mudança de mentalidade, de hábito, de rotina, a modelagem de uma nova pessoa vai exigir que você não ande mais pelo caminho que você conhece. Entendeu? Muito bom, muito bom. Faz total sentido. Tá lembrando quando eu tava acordando recentemente às 4h30 da manhã. Nossa, as primeiras vezes era um parto. Mas aí depois, tinha vezes que eu tava acordando antes, eu colocava o despertador 4h30. Teve vezes que eu tava acordando antes do despertador. E eu já acordava como se tivesse, tipo assim, né, já é 7 horas da manhã, assim, num pulo. Mas no começo, realmente, pode se desenvolver qualquer outra coisa, né, que nem um músculo. Quando você vai pra academia, as primeiras vezes que você vai malhar, então o teu músculo fica ali... Você está estressando ele pela primeira vez, mas depois de um tempo, ele já está mais habituado. Então, desenvolver um hábito novo, ainda mais quando você tem um hábito que é muito diferente, né? Nossa, eu dormia, colocava o despertador, e agora quero acordar ali 4h30 da manhã de um pulo. Então, que é muito diferente, e esse caminho não está pavimentado ainda, vai ser mais difícil, né? E aí tem tudo a ver com o que tu falou da questão que você só muda aquilo que você compreende, né? E você ter essa compreensão, ou você ter essa autoconsciência, né, disso, de como se forma, ou de ter essa autoconsciência do quanto esse hábito pode estar te fazendo ruim. Às vezes você não quer mudar, porque você não tem essa
autocompreensão de quanto aquilo está te afetando, né? A gente falou muito aqui sobre essa mentalidade empresarial, a gente falou do 10x. Então, às vezes, a pessoa não tem uma compreensão do quanto isso pode estar afetando os resultados dela, e aí ela não tem também essa necessidade ou essa urgência de querer mudar, né? Então, ter essa compreensão faz também com que você tenha essa urgência de querer mudar. E ainda dentro de mentalidade de estratégia, eu queria entender de ti o seguinte: quando que tu acredita que a pessoa que está tendo os resultados que não estão bons o problema é mentalidade ou é falta de estratégia, né? Tem como a gente tentar, como se fosse uma régua, né? Um termômetro para a gente saber que, não, aqui realmente é alguma coisa mais estratégica ou aqui está ligado mais com a mentalidade? Eu acredito que é sempre a mentalidade. Por quê? Porque quando você tem a mentalidade de identificar o erro, você tem a mentalidade de mudar de estratégia. A estratégia é uma coisa matemática. Você consegue identificar, mudar. Você consegue, se algo não tá dando certo, você consegue identificar e falar assim, ó, eu já tentei isso daqui 10 vezes, não tá dando certo, e eu preciso ter maturidade para poder desistir disso daqui e poder buscar outro caminho. Só que só o fato dela insistir em algo que não está funcionando já revela a mentalidade que ela tem. Então, até as estratégias que você aplica, aquelas que você continua insistindo e não estão gerando resultado, o modelo de negócio que você está dando ali é, sabe, murro em ponta de faca. Isso está alinhado com a tua forma de pensar, porque a nossa forma de pensar é a que abre. É a que abre portas para a gente escolher qualquer coisa. Inclusive a maturidade, porque isso é a sua estratégia emocional. Então, a sua inteligência, que também vem dessa parte de como você opera, é esse ponto de, bom, isso daqui não tá funcionando, então eu preciso ir atrás de outra estratégia, eu preciso buscar outro caminho, eu preciso talvez desapegar de algo que eu tô muito apegada, eu preciso talvez deixar o meu ego pra baixo porque eu tô querendo fazer algo dar certo que não vai performar pra mim. Então tudo que não tá dando certo, eu não acho que é só uma questão de estratégia errada. É óbvio que a gente sabe que tem estratégias que não vão dar certo para certos tipos de negócio. Porém, ela também precisa dar o primeiro passo e ter a maturidade de identificar isso para buscar outra estratégia, entendeu? Como tem pessoas que estudam milhares de estratégias e não conseguem focar em uma. Então, tudo isso parte da forma que ela pensa. Da forma que ela pensa, porque ela precisa desenvolver essa maturidade de eu apliquei essa estratégia, eu preciso me manter tempo suficiente para validar. Então, a primeira coisa é não desistir. Mentalidade. Eu preciso ficar tempo suficiente aplicando uma estratégia para poder identificar se essa estratégia deu certo, se eu que não estou aplicando com consistência. Estou fazendo com consistência. Eu estou fazendo tudo que eu deveria, então eu preciso, de novo, ter maturidade para identificar. Porque é muito fácil dizer que uma estratégia não funciona quando você não está fazendo tudo que precisa ser feito. Eu estou fazendo tudo? Maturidade. Estou. Não está dando certo? Não. Estou fazendo tudo. Teve tempo suficiente para isso amadurecer. E eu identifiquei que não tá dando resultado. Bom, agora eu preciso tomar uma decisão. Eu continuo por ego, eu continuo porque é um resultado que eu quero, ou eu preciso também tomar uma decisão de, não, eu vou desistir disso daqui e vou buscar outro caminho, porque isso não tá funcionando mais. Então, é uma questão da decisão que você toma, e a sua decisão, ela é reflexo de como você pensa. Então, a sua forma de fazer qualquer coisa, ela é guiada pela sua forma de pensar. Até as estratégias que você escolhe. Então, eu acho que esse é o ponto. Se você tem essa maturidade, porque você pode perguntar para qualquer pessoa que as estratégias não estão funcionando. Ah, minha estratégia não está funcionando. Pergunta 3 vezes. Você vai ver que a última resposta dela não é estratégica. Ela vai falar, ai, sabe o que é? É que eu me comparo muito. Você vai chegar na raiz. A raiz não é a estratégia. A estratégia, ela é só a capa. Porque a estratégia, ela é matemática. Quando você está setado para aplicar algo, você faz aquilo dar certo e você também se afasta quando não tá dando certo e você busca outro caminho. Você tem essa inteligência de aplicar, validar, entender que não faz sentido, buscar outro caminho, avaliar, modelar o que tá dando certo. Você poderia, ao invés de modelar os funis que estão dando certo, você poderia falar, ai, quer saber? Eu vou criar meu novo funil. Eu vou criar meu novo funil. Mas por que você decidiu? Tem uma estratégia por trás da sua decisão ou é a forma que você pensa? Entende? Então, eu acredito que a melhor forma de identificar é se questionar. Cara, será que eu tô fazendo tudo que é pra fazer? Será que tem alguma coisa por trás da falta de aplicação? Será que eu não tô tentando manter algo que não vai funcionar pra mim? Talvez eu esteja mantendo por ego, talvez eu esteja mantendo por orgulho, talvez eu esteja mantendo porque eu não tenho outra informação. E aí, até o fato de você entender que te falta uma estratégia nova,
também é mentalidade. Porque tem gente que acha que sabe tudo. Tem gente que acha que não sabe nada. Então, tudo parte da forma que você pensa. Tudo, 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 tudo. Até também para decidir o que continuar, né? Então, Exato. também não é porque você fez uma estratégia ou fez alguma coisa que não funcionou que não vai funcionar mais vezes, né? Então, um dos princípios que eu sempre parto é: fiz uma estratégia e não deu certo. Beleza. Tem mais gente, tem mais modelos, né? Dentro que tu falou, modelagem, de pessoas que estão fazendo que tá dando certo? Tem. Beleza. Dá certo com muitas pessoas? Dá. Então, deixa eu ver o que foi que eu fiz de certo ou de errado. Tem coisas para eu melhorar? Tem. Então, será que é a hora de abandonar ou é porque eu não Você tá fazendo tudo que é pra ser feito? tô fazendo tudo que é para ser feito? Não, É. tem coisa para melhorar. E tem outras pessoas que estão fazendo que tá dando resultado. Então, é um caminho, como tu falou do caminho pavimentado, né? É um caminho pavimentado de que mais pessoas fizeram e deu certo. Agora, óbvio, não quer dizer que uma estratégia ou um modelo de negócio que deu certo para uma pessoa não vai dar certo para outra. Exemplo, eu não me considero tão bom, por exemplo, para vender para muitas pessoas um ticket médio. Então, a habilidade de atrair muitas pessoas, colocar muitas pessoas ao vivo, etc., e vender um ticket médio por R$1.000, R$2.000, R$3.000, eu vejo que eu não performo tão bem ali. Mas, para vender tickets menores, né, ter essa habilidade de construir tickets menores e vender para os mais caros, eu me considero que eu sou melhor nisso. Então, beleza. Então, entendendo isso, aí eu vou ver quais são as estratégias que funcionam para vender melhor isso, e aí eu vou me questionar se eu fiz alguma coisa errada e que não performou tão bem, se isso performa para mais pessoas que têm esse mesmo modelo de negócio. Aí Mas beleza. você concorda que isso parte da sua forma de pensar? Porque tem Sim. muita gente que deixou de vender. Eu vendo baixo ticket. Sim. Sabe disso? Eu vendo no volume, baixo ticket. Eu tô lá vendendo meus R$97, tipo, comemorando. Só que eu já estive em grupos em que todo mundo parou de vender baixo ticket porque a onda do momento era vender só high ticket. Sim. E abandonaram. Depois tiveram que E voltar. depois tiveram que voltar. Tipo, chutei o balde. E aí, alguns anos depois... então eu queria tanto ter um perpétuo. Sim. Eu queria tanto ter... E por que que elas deixaram de fazer algo que funciona? Eu nunca deixei na minha história de vender ticket baixo. Nunca. Por quê? Porque eu sei quem eu sou. Eu sei quem é a minha cliente. Eu sei qual é a proposta do meu negócio. Tanto que eu até brinco que eu digo, esse negócio de o meu produto não é para todos, não é para mim. O meu produto é para todos. Para mim é dominação mundial. Esse negócio de, meu produto é só para algumas pessoas, comigo não funciona. Meu produto é para o mundo. É para todo mundo. Quem quiser, que venha. Porque o meu produto é para todo mundo. Só que isso parte de um lugar que eu sei quem eu sou. Eu sei qual é a minha missão. Eu sei qual é a missão da minha empresa. Eu sei quem é a minha cliente. Eu sei por que eu estou vendendo esse ticket para minha cliente. Eu sei qual que é a minha estratégia para que eu traga o maior volume de empreendedoras para que depois elas avancem comigo em outros produtos. Só que se eu estou num momento em que eu tenho um ticket baixo performando, e aí eu vejo o mercado se movimentando para um ticket maior, e dizendo que se você vende baixo ticket, você não se valoriza, eu começo a me questionar. Sim. Eu começo a me questionar, eu tô fazendo errado, eu não me valorizo, aí você para de fazer o que tá dando certo pra você, porque você se deixou influenciar por alguém que nem sabe quem você é, mas que você deixou de estar a sua identidade. Isso é sobre mentalidade. Você deixou de fazer algo que tá dando certo pra depois, meu Deus, eu fiz, não tá dando certo. Óbvio, você tá tentando performar uma coisa que, cara, não tem histórico. Seus clientes estavam esperando uma coisa, aí por o mercado ditar, você mudou porque você queria por ego, por orgulho, ser vista, ser percebida, talvez ficou incomodada de vender baixo ticket, vendo outras pessoas vendendo ticket alto. A decisão Você deixou isso? não foi racional, né? Foi uma decisão simplesmente racional para a mudança de uma estratégia completa, né? Foi uma mudança emocional. Então, tudo é mentalidade. Então, você vê que até a mudança da estratégia, e você pode ver que uma pessoa teimosa, ela vai falar, não, então eu vendi, mas não é mais o que eu quero. Ela vai buscar motivos para justificar o que o emocional dela fez. Então, você tem que ser muito maduro. E isso é a mentalidade empresarial, sabe? Que é uma coisa que eu tanto defendo. Se você não souber quem você é, se você não tiver capacidade, autorresponsabilidade, maturidade para tomar decisão, tudo vai ser um problema. E tudo vai te desgastar. Porque a estratégia, ela funciona. A estratégia é A mais B, você aplica, você faz. Agora, se no meio desse percurso, algumas outras coisas fazem você duvidar de você ou faz você mudar, e aquilo nem é sobre você não vai funcionar, óbvio que não vai funcionar pra você, sabe? Tu tava falando sobre isso, eu lembrei de um papo que eu tive com a Marcela Lamastra, que é uma das pessoas que também estão lá no Mastermind, e ela usou um termo que eu fiquei, na hora ela falou, eu fiquei refletindo, de vez em quando eu lembro, eu trago isso, né? Não sei qual foi o contexto, mas ela usou o termo sobre a pessoa se embriagar
com outras estratégias ou coisas que as pessoas estão falando. E aí, quando ela falou, eu fiquei refletindo, pensando como que é uma pessoa embriagada, né? Uma pessoa embriagada, ela não anda direito, ela não consegue raciocinar direito, ela não vê outras opções, né? Porque ela às vezes está pensando numa coisa que nada a ver. Então, o que é você modelar? Cara, modelar é eu pegar aquela estratégia e colocar conforme é o meu modelo. Então, nossa, eu vou pegar aqui uma água e vou colocar aqui dentro, mas a água tá vindo numa caixa, mas o copo é redondo, então vou ter que modificar alguma coisa para essa água dar certo aqui. Ok. Se embriagar cara, eu quero que esse formato quadrado entre aqui dentro desse copo aqui e vai ter que dar certo de qualquer forma. E é o que acontece quando as pessoas às vezes vão colocar uma estratégia sem pensar só porque tá vendo outra pessoa se embriagou por algum motivo e vai querer colocar aquela forma ali naquele modelo. Isso aconteceu muito, por exemplo, eu estava conversando um tempo ali sobre eventos presenciais, eu sei porque eu acompanho, às vezes de perto, às vezes a pessoa vai querer fazer o evento presencial, porque tem muita gente que está fazendo evento presencial, mas cara, evento presencial não é fácil de vender, não é fácil de entregar. Se você fizer super bem feito, você consegue ter muito resultado e muito lucro. Agora, se você não estiver no momento certo, se você for querer fazer como é que eu posso dizer? Um tamanho ou uma estrutura que às vezes você vai ter que despender muito caixa. Não, mas eu vou ter que fazer algo grande porque eu vi outra pessoa fazendo muito grande, então se eu não fizer grande, não funciona. E aí você não quer fazer algo que seja menor, mais compacto, mas que também dá muito resultado, porque você viu outra pessoa fazendo muito grande. E aí você literalmente já está embriagado porque outra pessoa fez e você acaba que às vezes você pode entrar num buraco, que é o lance lá das pessoas. Se tinha um produto de ticket mais baixo, não, agora eu quero só vender o ticket mais caro. Aí o que aconteceu? Ficou sem ter base de clientes para vender o produto mais caro, porque tudo vai ficando mais caro, tráfego, aquisição e etc. E se tivesse um produto mais barato rodando, teria uma base gigante de pessoas da comunidade, né, para vender um produto mais caro sem ter custo de tráfego, sem ter esforço para que a pessoa te conheça, porque ela já te conheceu, já tem um contato mínimo com você. Isso também é falta, acho que até de maturidade empresarial, de que você tem uma empresa. E uma empresa trabalha com muitos tickets. Sim. Então, assim, quando eu vejo pessoas que falam assim, eu tenho um negócio de high ticket. Não, amiga, você não tem um negócio de high ticket. High ticket é um formato de pagamento. E uma empresa tem todos. Então, quando você começa a pensar em modelo de negócio, começa a pensar em empresa, você vê que tem algumas coisas, alguns arames que as pessoas se engancham, que são muito pequenos quando você para pensar em modelo de negócio, quando você para pensar em empresa, quando você entende que uma empresa precisa atender formatos diferentes, que você tem várias soluções para vários públicos que vão ser direcionados depois para uns tickets maiores, só que elas precisam entrar por outros lugares. Então você começa a entender a engrenagem, só que isso também vai necessitar que você rompa esse limite que talvez te segure em algum lugar, porque você viu alguém que talvez você admire fazendo de um jeito e você quer fazer exatamente do jeito que essa pessoa fez. Então você acha que só existe uma forma de fazer. E você esquece que existe um público diferente, existe o seu negócio, existe o que você quer também. Então, eu acho que a mentalidade, a forma de pensar, ela tá o tempo todo operando. Tipo, da hora que você acorda, da hora que você vai dormir, nas decisões diárias que você toma. Você sabia que o ser humano toma 30 mil decisões por dia? Não. Eu não tirei essa informação daquele lugar, eu juro. E o empresário, só que são decisões automáticas. Tipo, o que eu vou comer, o que eu vou vestir. Agora, o empresário toma mais ou menos mais umas 4 mil além das 30, só que conscientes. Decisões estratégicas. Decisões que vão emplacar no cliente, vão emplacar no time. Então, você imagina se você tem uma mentalidade, uma mente operando de forma completamente embriagada, como foi o exemplo que você trouxe. Não tem como. Não tem como. Ela não consegue achar caminho, solução, ela vai tomar decisões precipitadas, ela vai querer fazer o que o outro tá fazendo, ela vai agir no amadorismo, no imediatismo, no improviso, porque ela não tá olhando pro próprio negócio, na maioria das vezes, entendeu? O que faz sentido. E se é uma decisão de fato racional, né? Porque muitas vezes. Tu falou sobre decisão da terceira pergunta, achei muito legal isso. Vou começar a adotar essa ideia de perguntar 3 vezes. Eu tava atendendo algumas pessoas da mentoria e eu acho que 2 ou 3 pessoas para mim com a seguinte frase: eu quero parar de vender as mentorias e quero focar nos produtos de ticket médio ali, mas quero parar de vender as mentorias. Aí eu falei, tá, mas por quê? Eu achei que é porque não estava mais vendendo ou porque estava com dificuldade de atrair pessoas. E aí, investigando, no final era uma decisão
emocional, justificado pelo racional, que estava dando muito problema na entrega. Assim, estava dando problema no sentido de desgaste para entrega. Aí eu falei, tá, peraí, calma. Então, o problema não faz sentido você pensar nessa ótica de mudar o produto por conta desse problema. Porque o problema, no final das contas, não é com o modelo. O problema é só com o ajuste da entrega. E ajuste da entrega, para deixar ela mais escalável, etc., dá para ajustar. Senta aqui, vamos fazer isso aqui. E aí depois a pessoa fez, etc. E depois voltou para me agradecer. Não, ainda bem que a gente teve aquela conversa, porque eu tava quase desistindo e eu vi que era por um motivo que não fazia sentido. E muitas vezes as pessoas também têm essa visão, que tem a ver com o que tu falou de modelagem, né? Porque elas não têm uma referência. Então acaba que eu não tenho uma referência do que pode ser feito, né? Eu não acesso, tu falou, não tenho essa maturidade de buscar novas referências, de buscar uma nova estratégia. E eu acho que só dá para ser feito dessa forma. Eu me lembro quando eu entrei no meu primeiro Mastermind, aí eu participei do Mastermind, e aí eu tinha uma visão sobre como que era o Mastermind. Ah, então é assim. Tem que ser assim, é 3 dias assim, assim assado. Ah, funciona assim, a pessoa paga isso, beleza. E aí eu fui participar de um outro Mastermind que era bem diferente. Aí minha cabeça deu uma bugada, né? Ah, então dá para fazer nesse formato. E aí, quando eu ampliei meu repertório, foi o que eu fiz. Gostei muito disso aqui. Gostei muito disso aqui. Se eu pegar isso aqui e trazer pro meu. Mas eu nunca ia conseguir ter esse repertório se eu não tivesse acessado aquilo dali. Então, às vezes, a falta de repertório te faz, inclusive, travar a tua mentalidade, né? Porque você não sabe o que dá pra fazer. Não tem um repertório, não sei o que dá pra fazer, então a mentalidade, ela acaba Repertório travando. é essencial, é um dos pilares que eu falo para todas as minhas alunas, precisa construir repertório, porque é exatamente isso, a gente só faz aquilo que a gente conhece. Então, se você não amplia o seu repertório, você não vê outras formas de fazer, você não lê, você não olha para coisas fora da sua bolha, você às vezes é aquela síndrome do meu nicho tá saturado, mas eu só sigo pessoas do meu nicho. É tipo, óbvio que vai estar saturado para você, Sim. porque o seu repertório ele tá ali. Então, a expansão de repertório ajuda demais a expandir qualquer coisa, qualquer forma de pensar, qualquer decisão que você toma, porque você começa a olhar e fala: não, eu não preciso seguir só por aqui. Olha só, existem modelos de negócio que performam assim, então eu não preciso mudar o meu. Porque a gente sempre vai buscar validar o que a gente está fazendo. Então, se a gente só se compara ou só tem como referência uma única pessoa e essa pessoa fez uma coisa diferente do que a gente está fazendo, a gente já começa a questionar o negócio inteiro. Mas e se eu tiver muitas outras referências? E se eu começar a olhar para outros lugares, eu vou começar a ver, mas essa pessoa dá certo fazendo isso, então não é porque essa daqui mudou que eu preciso mudar o meu também. Então, a expansão de repertório, ela é fundamental na mudança de mentalidade. Fundamental. De uma maneira bem prática de expandir repertório, que eu acho que as pessoas subvalorizam, não sei por qual motivo. E o que eu vejo tu falando muito sobre isso, né? Que é extremamente acessível, barata e profunda, é leitura de livros, né? Então, cara, tem livro de autores que, assim, você lê o livro e você pensa, não sei como é que essa informação tá tão barata e tão acessível dessa maneira, né? E mais, às vezes, é por preguiça de ler ou por achar que, sei lá, a informação não tá ali. Mas você consegue expandir muito o teu repertório. Óbvio que você expandir estando na mentoria ou indo para evento, isso aqui é muito importante porque existem outros fatores sensoriais que estão ali dentro, que vão te fazer tomar decisões. Mas ler um livro para você começar a saber sobre aquele assunto, ver qual que é a visão de mundo daquele autor, ou um assunto de uma outra coisa que você ainda não entende, é muito barato, é acessível. E você para pra pensar, quando um autor ele vai fazer um livro, assim, às vezes diferente de uma palestra, cara, às vezes é a obra da vida dele. Então ele viu várias vezes, foi, voltou, escreveu. Então, assim, ali é como se fosse o melhor conteúdo dele dentro do livro. Você paga 40, 50 reais. Às vezes, E é a por forma acesso. mais autêntica de você criar algo novo. Porque se você está consumindo o seu único lugar de pesquisa, de estudo, é o feed, a chance de você criar algo que alguém já... Porque se tá no feed, alguém já criou, alguém já viu, e você tá pegando ali o resultado de alguém. Uhum. E aí as pessoas, elas ficam nessa questão de, como que eu crio algo novo? Como que eu tenho novas ideias? A leitura é a forma de você ler algo, escreve, interpreta, o que que eu entendi disso? Como isso se aplica na minha vida? Quais são as ideias que eu tiro disso daqui? Às vezes um parágrafo pode te dar ideia de produto, de conteúdo, de estratégia, de forma de fazer, de abordagem, de narrativa. Só que aí é uma decisão, né? Eu aposto que pessoas que fazem 10 vezes mais resultado não têm preguiça de ler. E é Total. isso que a gente tem que pensar. Ai, tô com tanta preguiça, é que eu não tenho costume de ler. Tá bom, a gente só vive o que tolera. Então é uma questão de realmente
maturidade. A leitura é uma coisa obrigatória para as minhas alunas. Ou você lê, ou você não vai performar aqui dentro. E eu obrigo elas a lerem de verdade. A gente tem um clube de livro, inclusive, que na verdade funciona assim. A gente tem 100 aulas de 100 livros. Então elas têm que escutar. E tem que ler, e tem que ter a rotina. Por quê? Porque elas não vão performar e ter ideia se elas não lerem. E aí, o interessante é que elas começam a mandar assim pra mim. Nossa, Cami, tem um livro que eu li que eu vi que fulano fala exatamente o que tá no livro, menina. Falei, olha, tá vendo? É bom descobrir a fonte, não é? Aí ela agora eu sei de onde veio. E é bom dar esse poder pras pessoas, sabe? Porque quanto mais livre elas estiverem, mais resultado elas vão gerar e melhor a gente vai fazer o nosso trabalho como mentor, sabe? Sim. Recado rápido do nosso patrocinador. Já vendeu hoje, é o livro que eu escrevi e que está com condição especial para você que está assistindo o podcast. Então, se você gosta de ler livro, você quer receber esse livro em casa com frete grátis, que tem todas as minhas estratégias para vender todos os dias, logo aqui abaixo vai ter um link especial e vai aparecer um QR Code na tela para você comprar o teu livro. Você também ganha um mini treinamento e esse livro chega com frete grátis na tua casa. Entra nesse papo de livro e de ampliação de repertório. Tem algum livro assim, teu de cabeceira, que tu, sei lá, lê todo ano, lê frequentemente, ou sempre indica ele? Tem. Segredos da Mente Milionária. Pra mim foi um livro muito importante. Na verdade, são 2 livros que pra mim foram um estopim da minha mudança de mentalidade, que foi Segredos da Mente Milionária e Pai Rico, Pai Pobre. Foram 2 livros que eu sempre recomendo, que eu li há 10 anos atrás, e eu sempre releio, eu sempre folheio ele, eu sempre indico, porque o Segredo da Mente Milionária, ele tem um título bem, assim, duvidoso, né? Sim. E aí todo mundo fala, ai não, com esse título. Só que ele traz conceitos que ele chama de arquivos sobre riqueza. Sim. Então ele traz esses conceitos que realmente trazem essa ideia de, nossa, dá pra fazer diferente. E o Pai Rico, Pai Pobre, ele faz a comparação de como que é Uhum. a forma de operar de um pai pobre, a mentalidade, Mentalidade. e de um pai rico. Então, fala de riscos, fala de investimento, fala de imóveis, fala de muitas coisas que você consegue, nossa, ter uma ideia diferente. Então, esses foram livros que eu sempre indico. Óbvio que existem outros livros que traz de uma forma ainda mais profunda alguns assuntos. Então, por exemplo, de autoimagem, tem um livro que se chama Mude a Sua Personalidade, alguma coisa assim, que é do Maxwell Maltz, que ele é um cirurgião plástico e ele identificou que as pessoas que faziam cirurgias plásticas nem sempre mudavam a forma que elas se enxergavam. Tinham outras que faziam e mudavam de personalidade. E ele começou a identificar que não era só por causa do externo, que existia algo que era interno, era uma imagem mental, que Uhum. independente da cirurgia que ele fizesse, a pessoa às vezes continuaria se vendo da mesma forma e falaria, eu não vi nada de diferente, eu ainda sou a mesma pessoa. E tinham pessoas que, sei lá, mudavam o nariz, elas tinham outra personalidade, mais confiante, mais expansiva, mais expressiva. E aí ele começou a fazer um estudo muito profundo, e aí depois, mais tarde, a neurociência começou a validar que existe de fato essa autoimagem. Então são conceitos e conteúdos que quando você começa a, sabe, a mergulhar, você expande demais, demais, sabe? Mas falando sobre o meu último livro, que eu comprei, que tá inclusive na minha bolsa, é do Seth Godin, que ele acabou de lançar, eu acho, chamado Estratégia. Legal. É só estratégia, que ele assim, disseca o que é estratégia. Pra que serve estratégia. Então, é o meu último livro. Legal. Tu falou sobre títulos duvidosos, eu me lembro que tem um livro do Tim Ferriss, que esse é o meu livro que eu meio que releio todo ano. E o título é bem duvidoso, né? Porque ele é Trabalho 4 horas por semana. Mas o engraçado é que eu tinha um preconceito que eu achava que era alguma coisa, não sei de onde eu tirei isso, que era alguma coisa sobre marketing digital, só que ultrapassado. E aí, durante o tempo, eu achava muito duvidoso o título, achava que era sobre marketing ultrapassado. Aí, deixei pra lá. Porque ele até fala algumas estratégias, né? Ele fala sobre a estratégia da criação da musa, que ele dá um conceito e ele dá exemplos de como fazer na época, né? E eu não sei se é porque eu li um resumo, achei que era meio que ultrapassado. E aí eu deixei, não li. E aí, um belo dia eu dei uma chance de ler, né? Eu dei uma chance pra... Beleza, vou ler o livro. E aí, cara, eu li muita coisa, assim, muito conceito. E aí é um livro que eu meio que releio, porque sempre quando eu leio novamente, eu tenho algum insight de algum ponto, né? Então, eu reforço algum ponto, tenho um insight de alguma outra coisa. E ele fala basicamente sobre... Ele não fala sobre... Um dos pontos é sobre o modelo de negócio, ele traz essa visão, mas ele vai falar muito sobre produtividade. Não tem nada a ver sobre modelo de negócio, né? Um dos pilares mas ele fala muito sobre produtividade, o que fazer, o que não fazer, como delegar, como eliminar coisas.
e que você pode aplicar, né? Como ele fala, como você elimina coisas sendo um empresário, como você elimina coisas sendo um empregado, como que você faz, né, para trabalhar menos como empregado e dar mais resultado. E aí, cara, como é que eu nunca me dei a chance de ler esse livro, né? Por conta do título, achei super sensacionalista, mas é um livro também que é de cabeceira. E os livros que eu tô lendo, aproveitando o gancho, né, que eu tô lendo recentemente, são os livros do Alex Hormozzi, que ele tem uma trilogia, e ele lançou o último livro dele agora, que inclusive bateu todos os recordes possíveis e impossíveis no lançamento. Eu acho que foi o maior lançamento da história digital, que foi vendendo livro, bundles de livros. Então ele fez uma oferta absurda. Físico? Livro físico. Caraca. Ele lançou o livro, só que ele fez uma oferta que era assim, você comprava vários livros, então você comprava tipo 200 livros, e ele adicionava bônus para quem comprava 200 livros. Então se você compra 200 livros, você ganha isso, isso e isso, ganha um workshop comigo, ganha aquilo. E aí o que aconteceu? Ele entrou no Guinness de maior venda de livros da história, em 24 horas. Porque a estratégia dele foi vender bundles, né? Vender livros. Então, e olha como foi a sacada. Você compra 200 livros, mas você não recebe os 200 livros. Você comprou, sei lá, comprei 1000 livros. Você recebe um livro e você fica com 1000 códigos. Então, quando você quiser, você, tipo, eu quero que esse livro vá para esse lugar. E eles se encarregam de enviar. Ou seja, na prática, daqui que a pessoa vai enviar isso, esses 200 livros vai demorar muito tempo, Nossa, né? eu tô pensando na logística disso, eu já tô pirando. Mas eu acho que na prática... Ninguém vai atrás dos códigos. Então, ele não deve ter enviado tudo mais, ele, de fato, ele vendeu. E aí ele entrou no Guinness, e aí no outro dia ele fez a live de abertura, e no outro dia ele entrou na live lá com o troféuzinho do Guinness, sendo reconhecido de fato, porque bateu lá, foi auditado e tudo mais. Então, ele fala... São 3 livros, né? Fala sobre geração de leads, sobre oferta, e esse último agora dele fala sobre modelo de negócio. Então, são mais técnicos, mas são muito bons também. Então, aproveitando o gancho aí de repertório. Camila, a gente estava falando um pouco sobre a tomada de risco, né? Sobre o que escolher e sobre o que não escolher. Tu deu um exemplo aqui, né? Sobre deixar de ter esses produtos para focar em outro produto. Então, eu queria entender como que a tua mente pensa vou focar nisso e vou cortar isso daqui brutalmente. Como que tu faz para ter esse nível de decisão? Né? Se tem algum drive ali ligado do que eu escolho e do que eu corto, assim, sem pena, sem olhar para trás, para ficar focado numa nova estratégia, numa ação, numa coisa que eu vou embalar agora que eu vou fazer. Eu já fiz, nesses últimos quase 8 anos, eu já fiz muitos produtos. Então, eu consigo identificar exatamente o que me fez desistir de alguns produtos e o que me fez manter outros. Então, eu tenho produtos que eu tenho eles há quase 5 anos, o mesmo produto. Eu atualizo e é um produto que eu vejo, assim, uma longa vida. E tem produtos que em 1 ano eu desisti. Primeira coisa, a minha performance dentro do produto. Se eu, na hora de entregar, não estou performando, não é uma coisa que... É uma coisa que me desgasta, é uma coisa que eu vejo que é insustentável. Então, um exemplo foi quando nós tivemos uma assinatura em que tinha uma aula toda semana. Pra mim, virou insustentável gravar uma aula toda semana. Então, a primeira coisa que eu vejo é... As minhas entregas, elas são muito baseadas na energia. Então, a minha energia é uma coisa que eu sei que performa dentro dos meus métodos. A minha energia, a minha entrega. Porque eu sou muito agressiva na hora de ensinar. Então, a minha energia... Sério? Não parece. Bastante, bastante, entendeu? Aqui eu tô contida, entendeu? Mas eu sou... eu entrego muita energia. Então, se a minha energia, ela não está performando, já é um primeiro ponto de atenção. E, geralmente... eu também consigo olhar se a minha performance dentro do produto está impactando na entrega. E aí, aquilo não vai gerar resultado. Segundo ponto que eu analiso, que também foi uma coisa que eu analisei na assinatura que eu tinha. A minha aluna está gerando resultado nisso? Então, eu tinha uma assinatura, há uns 4 anos atrás, onde todas as semanas tinha uma aula nova. E toda semana tinha uma aula nova. E aí, tinha um calendário ali de temas. Só que aí eu comecei a pensar, talvez essa minha aluna tenha entrado hoje e a aula que ela realmente quer só vai sair daqui 12 meses. Uma empresária tem 12 meses para esperar? Talvez ela não tenha. Então, eu não tô entregando algo muito bom. E outra, o ticket da assinatura era um ticket mensal de, sei lá, R$60, me trazia um tipo de cliente que ele não estava afim de entrar num processo. Então, ele entrava, saía. Sim. E teve um comentário que foi muito simbólico pra mim, que me fez falar, eu acho que esse público não vai performar. Teve uma menina que falou assim, no comentário da aula, a Camila fala uns termos que eu tenho que pesquisar no Google. Que saco.
Aí eu falei assim, gente, eu acho que esse ticket, esse formato está atraindo um público que não está afim de trabalhar. Então, o primeiro ponto, eu estou performando dentro desse produto, então é óbvio, eu cumpro a minha entrega, eu dou um tempo, então eu fiquei 1 ano com esse produto. Fiquei 1 ano para tomar essa decisão. Nos 6 meses depois, eu já estava, vou ficar atenta a esses pontos, porque talvez eu não seja um produto que eu queira continuar. Então, a minha performance, o resultado da minha aluna, Uhum. e se a proposta do produto, a promessa do produto, a estratégia dele está trazendo um cliente qualificado para o processo que eu quero. Uhum. Então, se essa minha oferta, se esse meu formato, essa minha metodologia está atraindo um cliente que ele não está a fim de trabalho, ele é um cliente que é mais preguiçoso, peraí, eu preciso analisar, porque não é esse tipo de cliente que eu quero. Porque ele não vai gerar resultado. Então, uma empreendedora que tem preguiça de pesquisar um termo que eu trouxe numa aula, que talvez seja atraída pelo ticket que eu dei, talvez não seja um produto de uma assinatura com 100 aulas que ela tenha que estar. Talvez ela esteja aqui um produto mais enxuto, só que eu não vou precisar ficar parando toda semana para dar uma aula para ela. Então, a primeira coisa é a performance, o resultado da aluna, aquilo transforma a minha aluna. Então, para mim, foi um ponto decisivo, porque a transformação da aluna, a metodologia, para mim é uma coisa importante. A assinatura não tinha uma metodologia, ela tinha aulas, que, óbvio, se complementavam, mas ela não seguia um passo a passo, de começo, meio e fim. Diferente, por exemplo, a gente tem um programa de aceleração que ele tem começo, meio e fim. Ele tem metodologia. Eu desenhei a primeira versão dele, tem entregas ao vivo, tem grupos de implementação com áudios diários, tem aulas gravadas do método, começo, meio e fim. Por 4 semanas, eu dou um sprint nas alunas. Fiz a primeira versão. Gostei, porque eu amo entregar ao vivo. Então, eu amo ter o método gravado, mas o ao vivo, para mim, é importante. Eu sinto que estar com as alunas no ao vivo faz diferença, para mim e para elas. E aí, eu falei, vou fazer uma segunda mais atualizada. Vou fazer uma terceira. Esse produto já vai ter 5 anos. A gente vai para a turma 12. Então, foi um produto que eu falei, cara, eu entregaria esse produto para sempre. Gera resultado. Eu tô afim de atualizar ele. Ele performa com as alunas. Outro ponto que me fez manter, elas renovam todos os anos. Então, tem gente que já fez esse produto 6 vezes. Por quê? Porque ele tem um método que ele é atemporal. Isso é importante para mim também. Eu tô dedicando tempo em algo que é atemporal? Ou eu tô fazendo algo do tipo, sei lá, que nem pessoas que criam... Nada contra, tá? Mas pessoas que criam produtos que são sazonais demais. Então, vou dar um exemplo. Lembra quando tinha criação de filtros no Instagram? Sim. Tipo, criei um produto para criar filtro. Eu percebi que produtos sazonais demais não é o que eu quero trazer para o meu modelo de negócio. Eu prefiro dedicar tempo, energia para coisas atemporais. Coisas que eu posso atualizar e as minhas alunas vão querer refazer ou vão querer passar por isso para ir para um próximo nível. Então, esse foi o modelo de negócio, de produto que para mim funcionou. E essas são as coisas que eu observo na hora de abrir mão de algo ou de permanecer. Bem legal que tu falou sobre resultado do aluno e a performance na entrega. E aí casou um pouco com o que a gente estava conversando nos bastidores, quando a gente estava falando de evento presencial, né? Então, evento presencial, para mim, também é cansativo. Mas, quando eu penso ali na performance da entrega e no resultado do aluno, é bizarro. De quem vai para evento, dos meus eventos presenciais e de quem não vai, eu consigo, assim, ver muita diferença de entendimento, de aplicação, de gás ali para implementar. Então, quando eu olho para isso, eu falo, não posso... Vale a pena. não posso É. não deixar de fazer, porque vale muito a pena. E isso não tô falando não só de resultado financeiro, mas é de resultado de aplicação, de fato, né? Porque tem pessoas, que, no meu caso, que vão pro evento pela primeira vez para conhecer, e aí conhecem, gostam, e aí entram para aceleração. Beleza. Mas a maioria do público que tá lá são pessoas que já estão na aceleração, mas que às vezes assistiram ao vivo o método, ou às vezes nem assistiram só as partes ali do plano. E aí, quando ela vai pra lá, a cabeça dela, pum, explode. Eu tava conversando com uma pessoa, foi muito legal o depoimento dela, que ela é do nicho de saúde, e ela, de fato, ela não é digital, né? Ela é pediatra, ela ensina outros pediatras e tal. E aí, ela tá ainda nessa jornada dupla, ela já tá dando muito certo digital, já tá faturando, já faturou mais de 100 mil, só que pra ela é muito dispendioso, ter que parar pra estudar, ainda dar plantão e tal, e etc. E aí a gente fez o plano, ela viu o plano de ação, teve resultado, mas ela disse que para ela ainda era tudo muito novo, né? Algumas coisas ela entendia, outras não, porque ela também não conseguia parar para ir lá e fazer. E aí eu me lembro que ela estava lá com o esposo dela, e eu vi eles lá participando da imersão, né? E aí eu pensando, putz, será que eles estão
curtindo, vou pegar o feedback depois, né? Porque são nichos da saúde, totalmente diferente, a gente fala pro digital, falando umas coisas avançadas. E aí, no terceiro dia, ela chegou pra falar pra mim, eu falei, eita, lá vem o feedback, né? Porque, nossa, será que ela gostou? E ela parou pra me agradecer, porque, Bruno, eu sei que já tinha entrado no programa, mas eu consegui implementar algumas coisas, mas estava com essa dificuldade, eu tenho essa jornada dupla, até pra vir pra cá, ela disse que foi difícil, porque tinha que parar de fazer plantão e algumas coisas, mas ainda bem que eu tô aqui. Agora fez tudo mais sentido, agora eu consegui parar para entender mais e aplicar e tal. E agora, assim, tudo do plano fez ainda mais sentido para eu lá implementar e voltar com gás. Então, quando ela me deu esse feedback, né? E que era uma pessoa que eu achei que ia estar lá meio assim, sabe, deslocado, ou que nem sei se estava com Ia tanta gana de aproveitar, fazer né? para continuar no programa. Ela foi lá, e aí eu vi que, cara, esse tipo de coisa só dá para fazer no presencial. Então, aí por isso que a gente, não, vou continuar fazendo, porque faz muita diferença, tanto em resultado de pessoas que chegam, conhecem e entram, mas faz mais resultado ainda em pessoas que já estão no processo, mas que eles não tiveram um contato presencial, e quando elas vão pro presencial, aí ligam o turbo, né, e é pau na máquina e começa a executar mais. Então, achei muito legal o que tu falou sobre performance da entrega e também resultado do aluno, né, porque eu e tu, a gente se preocupa muito também com isso, porque no final das contas você pensa assim, performance da entrega e resultado do aluno pode não ter um resultado direto ali de faturamento, mas cara, se eu estou pensando ali no centro do meu cliente, isso vai gerar mais indicação, mais renovação, mais satisfação, mais uso do processo inteiro. Então, se ele usa mais, ele tem mais resultado, então eu tenho mais case para contar. Então, é uma coisa que reverbera, assim, em vários outros pilares, né? Então, achei muito legal que tu falou sobre esse ponto de performance da entrega e resultado do aluno, né? Principalmente esses dois pontos. E aí, dentro de negócio, o cliente qualificado. Isso aí faz total sentido, ainda mais quando a gente está pensando em ticket mais baixo, né? Então, se eu estou criando um produto, quer dizer, ele está vendendo bem, então, um ticket mais baixo, mas não é o tipo de cliente que eu quero. Então, às vezes é melhor você criar um outro produto que venda menos, ainda mais se você tem essa objetivo dentro do teu modelo de negócio de acender a pessoa para um produto mais caro, né? Então, a tua taxa de pessoas que vão comprar depois, se for um produto totalmente desalinhado com o próximo passo, vai ser muito baixo. Então, eu acho muito legal isso que tu falou de cliente qualificado e também de atemporal. E esse lance do atemporal é uma coisa que eu acho que principalmente quem é de marketing digital, tem um pouco dessa dificuldade, porque as estratégias elas mudam muito, né? Então, putz, esse funil tá funcionando, agora esse funil, agora é isso. E aí eu entendo que tem algumas estratégias que realmente são ondas que você surfa, mas tem como você criar algo que seja focado em princípios, né? Então, beleza, isso vai mudar, mas esses princípios aqui não mudam. Quando eu fui refazer a metodologia, eu fui definir os pilares, aí eu pensei justamente em pilares que não mudam, assim, pode mudar, mas a parte são três, né? Escala de produtos, oferta e funil. Então, produto é uma coisa que não vai. Pode mudar a forma como eu tô falando, o tipo de produto. Agora é esse produto, agora é outro Mas produto. essa frente nunca vai mudar. Mas pensar que tem que ter um produto assim, desse outro formato, não muda. A parte de oferta, a forma de construir a oferta não vai mudar nunca, é temporal. Funil, eu acho que é a parte que é um pouco mais sensível, porque isso pode mudar um pouco. Mas muda muito, né? Nem pouco, muda muito. Mas quando você coloca um pilar maior dentro de funil, acaba que você consegue ir também trazendo outras estratégias, mas o pilar funil, ele não necessariamente não muda, né? Até quando a gente estava falando sobre ticket mais baixo, perpétuo e etc. Então, quando eu comecei a criar ali a metodologia, e aí pensando nessa temporalidade, eu falava muito dos produtos ticket mais baixo. E aí eu vi que eu fui implementando outras coisas no meu negócio, os mentorados foram implementando outras coisas no meu negócio. Falei, cara, não dá mais para falar só de produto mais baixo, porque eu já estou fazendo outras coisas, meus mentorados estão fazendo outras coisas, então como que eu pego perpétuo, não para falar sobre um tipo de produto, mas criar um funil perpétuo, independente do ticket. Então eu peguei esse termo que poderia ser um pouco limitado, mas para abrir um pouco mais para ficar atemporal, né? Então quando eu penso criar um funil perpétuo, já é mais atemporal, então eu consigo encaixar mais coisas dentro, né? Até porque você mostra para a pessoa que você cria um novo conceito na mente dela, para ela entender que perpétuo não é só o ticket baixo. Sim. Perpétuo, ele pode operar com qualquer ticket, Sim. né? Então, e negócios que eu acredito, né? Produtos que têm um prazo de vida curto, ele não permite que você vá empilhando o resultado. É difícil. Então, um produto ele só vai chegar num resultado de se tornar uma metodologia reconhecida com muitos resultados se você der o tempo para ele empilhar. Eu até te também, perguntar, sabe? o MDA já tá com 5 anos? Já.
Vai fazer 5 anos já. Eita, Ano que faz vem, tempo. Janeiro, Muito tempo. Porque eu acho que a chave tá com... Acho que foi em 2022, então 4 vai fazer... vai fazer 5 anos em janeiro. Vai. A chave acho que vai fazer 4 anos no ano que vem, então... acho que tu lançou antes, Refato, o MDA. Passa rápido, né? Nossa, 5 anos. Comecei a desenhar o MDA em 2021. Tu falou 5 anos, faz 5 anos? Pra mim, te fazia menos tempo, mas é isso mesmo. E aí, depois de um tempo, é que o produto começa a ficar mais reconhecido, a marca, o nome, Você né? começa a melhorar, você começa a atualizar. E aí, quando você vê, o produto ele vira até uma marca, sabe? E ele se torna, eu brinco que o MDA ele virou a Chanel da Moving. Então, todos os produtos que a gente vende, as pessoas entram falando, entrei aqui, mas eu quero ir para MDA. Então, elas já construíram na mente dela que a jornada delas é para lá. Próximo passo. Só que se eu não tivesse empilhado e esse produto ser um produto de longo prazo, imagina se eu tô todo ano lançando um programa de aceleração novo. Não gera desejo, não gera vontade, não gera aquele sentimento de eu tô de fora, de que, meu Deus, todo ano as pessoas fazem. Então, você precisa dar tempo para esse produto virar um best-seller dentro da sua empresa. Mas é essa mentalidade de longo prazo. Então, hoje eu abro 3 turmas por ano. E é justamente essa escassez de abertura de turmas que faz ele ser um produto tão poderoso. Entendeu? Então, se a pessoa ela fica abrindo produtos sazonais o tempo inteiro, ela nunca vai ter esse ampliamento de desejo, sabe? De expectativa. Legal. Muito bom, muito bom. E também a gente tá falando sobre longevidade, sobre continuar. E quando tu pensa no futuro, né? 2026, 2027, o que tu vê de termos de estratégia de negócio? Pode ter dentro de mentalidade também, mas pensando em estratégia de negócio, que tu vê que vai continuar funcionando, ou que para onde tu tá indo, ou para onde tu tá mirando? Eu acho que o que vai continuar funcionando, que é uma coisa que eu faço desde o início da Moving, só que agora eu vejo que tá numa alta muito grande, e que eu vejo que quem focar nisso nos próximos anos vai ter um ouro, é construção de comunidade. Então, construção de comunidade é uma coisa que eu acredito que negócios precisam ter como base. Negócios precisam ser construídos em cima de comunidade, principalmente no momento em que a gente está agora, em que a gente tem muitas pessoas novas criando conteúdo sobre tudo. Então, o que vai fazer a pessoa tomar a decisão de comprar de você é o quanto que ela se sente parte daquele ecossistema, de quanto que ela se sente inspirada, do quanto aquilo conversa com os valores dela, e não tem outra forma de você trabalhar isso que não seja a comunidade. Então, é óbvio que uma oferta direta ela funciona, mas se você quer construir uma marca, que para mim é uma coisa que eu acho que não vai mudar, que vai crescer, é a construção de comunidade. É você focar nisso como algo importante dentro da sua empresa. Porque o que vale não é só vender para clientes novos, mas o quanto você consegue vender para os clientes que chegaram até você. E para isso você precisa estar com comunidade no centro. Você precisa ter um setor que eu brinco que na Moving a gente não tem experiência do cliente, tem experiência da comunidade. Por quê? Porque é o tempo todo pensando no relacionamento com elas. Porque elas vão comprar da gente mais e mais e mais e mais vezes. Então é óbvio que a gente tem que pensar que o nosso funil de aquisição de cliente, a torneira precisa ficar sempre aberta, trazendo novas pessoas. Mas depois que elas compraram de você, existe um outro trabalho muito grande, que é esse do fortalecimento. Então, eu acho que isso é uma coisa que agora está muito em alta, que eu vejo que desde o ano passado as pessoas tomaram uma consciência mais agressiva sobre esse tema, porque antes era construa a comunidade. Agora as pessoas entenderam, tipo, tá, tem que construir comunidade. Mas eu acho que para os próximos anos isso vai ficar mais nítido ainda, e marcas e negócios que não construíram essa comunidade, não deram essa importância para o cliente, a ponto de se relacionar, nutrir, pensar, co-criar com o cliente, produto, relação, ouvir, trazer o cliente para o centro mesmo, eu acho que marcas assim vão sofrer um risco aí. Então é uma coisa que eu aplico e que eu vejo que vai continuar. E eu vejo marcas nascendo também agora a partir de comunidades, né? Quando a gente pega ali os creators que têm uma audiência, têm uma comunidade, lançam um produto, lançam um serviço, lançam alguma coisa a partir de uma comunidade, né? E aí isso vira uma coisa assim tão grande que você vê meses, anos depois, aqueles produtos que nasceram de comunidade sendo comprados por milhões de dólares por empresas gigantescas. Mas nasceu da onde? Nasceu de uma comunidade, né? Que a pessoa o número tinha. de usuário, né? Que é o maior valuation de qualquer empresa, é número de usuário. Então, se você tem a comunidade antes do produto, Sim.
que é o que, né, a maioria dos influenciadores agora tem, principalmente aqueles que começaram a rampar no TikTok, que eu vejo que é uma plataforma que constrói muita comunidade agora. Muitos influenciadores lá estão começando a criar as próprias marcas, Uhum. que é uma consciência que os influenciadores, talvez de 10 anos atrás, não tiveram. E agora eles estão tendo, só que agora eles também precisam se desenvolver empresarialmente, porque é uma skill que eles ainda não têm também. Então é juntar, eu acho que é construção de negócio a partir de comunidade, sabe? Eu acho que é essa consciência que as pessoas têm que ter. Muito bom. Então agora vamos para as perguntas finais e eu vou puxar aqui a carta para a gente ver qual a pergunta que tem aqui. Animada? Vamos lá. Qual foi a estratégia que você aplicou sabendo que poderia falhar, mas que ninguém estava disposto a tentar? Então foi algo que você sabia que poderia falhar e ninguém estava disposto a tentar, mas foi justamente fazer isso que te deu uma vantagem competitiva. Nossa, eu tenho uma. Boa. E tem uma história por trás. Então vamos. Inclusive, estou a fim de fazer de novo esse ano. Olha aí, essa pergunta foi boa então. Hein? Foi. E é muito louca. Mas Vamos lá. funcionou, performa pro meu Aham. Há 5 anos atrás, isso aconteceu em 2020. Em 2020, eu vendia um produto chamado Story Todo Dia. Tenho ele até hoje. E na época era um e-book. Um e-book com sequências de stories. E tinha aulas ali, poucas aulas explicando sobre o e-book. No lançamento, esse produto custava R$ 97,00. E depois ele foi para R$ 197. Maravilha. Lancei. Em menos de um mês, eu recebo uma mensagem. Camila, acabei de entrar no Facebook e tem uma pessoa vendendo Story Todo Dia por R$ 30,00. Era no dia do consumidor ainda. E eu vi aquilo, ela mandou o print. E aí a mensagem da menina era no Facebook ainda. Mas era o teu produto? Ela tava vendendo o teu produto? O Story Todo Ok, Dia. não é que ela criou um produto Não, novo. ela tava revendendo. Revendendo. E Tá. aí ela tinha a capa do meu produto no post do Facebook escrito assim: gente, comprei esse produto por 97, hoje está 197, mas se vocês quiserem eu vendo por 30 pra vocês. Quando a gente olhou pra isso, a primeira reação é: meu Deus, eu vou surtar. A segunda reação foi: eu tava com o meu time, na época a gente tinha um escritório, eu tava com o meu time, era 7 da noite, eu falei: quer saber? Se alguém vai comprar por 30, vai ser de mim. Vamos soltar um cupom agora. Vou fazer uma narrativazinha nos stories assim, ó. O print que eu recebi hoje, o nome da menina era Gabriela. Eu lembro disso. Tá contando, tô Gabi lembrando. 30. Aí, Tô lembrando, entendeu? Falei, lembrando vou também. fazer o cupom da Gabi 30. Se vocês forem pra comprar de R$ 30, vocês vão comprar por R$ 30 do jeito certo e vão comprar de mim. Até meia-noite, das 7 da noite à meia-noite, R$ 30. R$100 mil. Com a Gabi 30. Só que aconteceu algo. E todo mundo ficou, ai meu Deus, a gente vai desvalorizar o produto. As pessoas que compraram por 197 vão se sentir desvalorizadas. Existe toda a gestão desse ticket. E aí o que eu falei esbarrei aqui. E aí o que eu disse foi, a gente vai tentar. E se as pessoas questionarem, eu vou dizer que elas agora estão tendo a oportunidade de comprar por o preço que, cara, você comprou, mas outras pessoas não tinham a oportunidade. A gente vai lidar com isso. E aí a gente fez essa gestão a partir da narrativa e eu comecei a receber mensagens de pessoas que diziam, assim, pouca reprovação, quase ninguém reclamou porque você guia a narrativa. Então eu falei, gente, olha só, teve pessoas que não podiam comprar por 30, mas você pode comprar por 197. Então vibre pelas pessoas que agora estão tendo essa oportunidade. E aí eu recebi a mensagem de pessoas que compraram por 197 falando, Cami, mandei pra minha amiga que não tinha como comprar, tô feliz por ela. E aí eu comecei a receber algumas mensagens que me mostraram que essa foi uma boa estratégia. Pessoas que diziam assim, Cami, eu sempre quis ser sua aluna e pela primeira vez eu tive a oportunidade. Cami, eu tinha R$ 20 e pedi R$ 10 pro meu namorado. Nesse dia eu entendi que tinha um público que eu poderia vender, que poderia se transformar e poderiam ter oportunidades, porque, poxa, maravilha, a gente quer lucrar, a gente quer vender caro, a gente sabe que existe margem, que existe tudo. Mas quantas pessoas querem começar a empreender e só não se profissionalizam porque não tem uma oportunidade no mercado? E aí, depois de 6 meses, nós lançamos um produto do zero chamado Primeiros Passos, porque nós validamos esse ticket. E o Primeiros Passos era um produto com mais de 70 aulas ensinando como começar a empreender do zero. Aulas gravadas, robustas, CNPJ, Prolabore, nicho, R$30. E a gente vendeu 300 mil com esse produto. A gente vendeu 6 mil unidades em 2 dias. E nesse dia eu falei, cara, a gente tá vendendo para aquilo que ninguém quer vender.
Porque ninguém quer vender por R$30. Porque, eu vou parecer que eu sou cara. Por que eu vou vender por R$30? Só que, cara, a minha missão é transformar. Isso eu validei. E vou fazer de novo. 5 anos depois. O mercado que lute. já tá isso, já tá sabendo isso. Porque eu lembro que eu recebi alguns directs, não. Algumas pessoas faziam stories assim. A Moving, acho que devia ter, sei lá, 400 mil seguidores. E aí eu lembro que pessoas escreviam assim: difícil a gente vender, né? Se tem players grandes que vendem a R$30. Eu falei, querida, tipo assim. Aí entra a mentalidade. Você poderia dizer: se tem gente vendendo a R$30 um curso gravado, por que eu não valorizo o meu processo, talvez individual, e cobro 2, mas eu entrego aquilo que ela não está entregando, que é a personalização, que é 1 a 1. Exato. Tudo é da sua interpretação, só que a sua interpretação parte da forma que você enxerga o mundo, entendeu? Então isso foi uma coisa que na época, eu e o time ficamos, tipo, cara, vai dar certo, vai dar errado, como que isso vai repercutir? A gente vai vender, a gente vai desvalorizar o produto, vai desvalorizar quem comprou. Só que a gente validou. E a gente descobriu que tem gente querendo ser nossa aluna sim e que só não se profissionaliza porque não tem oportunidade pra ela. Porque hoje, pra você entrar num curso de marketing, você tem que pagar 3 pau. Não é todo mundo que tem 3 mil, não. Quando eu comecei a empreender, eu tinha R$1.000 no meu cartão de crédito. Por que eu vou tirar essa oportunidade? Se eu não tô aqui pra movimentar mulheres, então, hoje eu recebo mensagem de pessoas que falaram: eu comprei os primeiros passos por R$37. Hoje eu tenho o meu escritório, hoje eu tenho equipe, eu tenho funcionários, mas foi lá que eu comecei. Pois é. E eu lucrei com isso. Porra, 300 mil com um produto de 37 é dinheiro. Entendeu? Então não foi algo que, nossa, não me deu lucro. Por quê? Mas porque eu tenho o entendimento que eu ganho no volume. Eu não faria isso se eu tivesse 2 mil seguidores. Eu sei que eu performo no volume. Então eu sei que eu ganho mais no volume do que na margem. Entende? Então isso não pode ser algo que eu vou me questionar na hora de fazer uma oferta pro cliente. Sem contar o número de pessoas que te conheceram ali e que depois compraram outros programas ou que te conheceram ali e te indicaram para outras pessoas, né? Então, assim, tem muito a ver com você ampliar a tua base de clientes, né? Então, se você tem cliente, você tem tudo. Você pode vender para ele, vender de novo, você pode criar outra solução. Se a pessoa te indica, né? Eu comprei esse treinamento muito bom, indica para outra pessoa e essa pessoa já entra direto num programa mais caro. Então, você pensar, deu 6 mil clientes, foi isso? Então, é uma base de 6 mil clientes. Olha o tanto de coisa que dá para fazer com essa base de clientes, né? O quanto que isso dá para reverberar. E um cliente que paga R$30 é muito melhor do que um seguidor que está consumindo conteúdo, mas nunca pagou para acessar nada teu. E às vezes ela só precisa de uma primeira experiência. Quantas pessoas compraram não só pelo dinheiro, mas porque o obstáculo é baixo. né? Vou ver. Teve uma experiência do caramba e se sentiu mais segura para investir num próximo passo maior. Então tá tudo junto. Tá tudo junto. Entendeu? A pergunta foi boa, rendeu até a história. Essa pergunta foi boa. Acho que foi a primeira vez que eu puxei essa carta e que rendeu uma história que alguém lembrou até de uma. Foi legal, então. Bem puxar essa carta. Cami, pergunta final. Se você pudesse colocar em todos os outdoors do Brasil durante uma semana, um mês, uma mensagem, uma frase, que mensagem ou que frase seria essa? Cara, aprende rápido, aplica rápido, erra rápido. Eu acho que essa frase é algo que as pessoas precisam internalizar. Aprende rápido, aplica rápido, erra rápido. Entendeu? Eu vi um podcast americano de uma moça que tem muito sucesso, ela trabalha com investimento, e ela disse uma frase que para mim foi muito marcante e resume isso, que ela disse: eu não sou mais inteligente que ninguém. Eu só aplico mais rápido, porque enquanto você tá pensando, eu já fiz 10 vezes, errei 9 e achei um caminho que deu certo. E para mim esse é o lance. O empresário ele precisa aprender rápido as coisas, ele precisa aplicar mais rápido ainda, ele precisa errar rápido, aprender rápido, validar rápido e mudar rápido. Então, eu acho que a agilidade acompanha crescimento. Então, é a frase que eu estamparia no mundo. Muito bom. Excelente frase. E, Cami, já que a gente está no final, se alguém ainda acha difícil, mas se alguém está assistindo esse podcast e ainda não te conhece, onde que te acha? Instagram, em todos os lugares, na verdade, todas as plataformas Moving Girls e Camila Vidal no Instagram. Muito bom. Cami, obrigado por ter aceitado esse convite, agradeço. por ter vindo aqui bater esse papo. Tenho certeza que quem participou aprendeu muito, com muitas estratégias práticas. E se você está escutando o episódio pelo Spotify ou pelo YouTube, lembra de se inscrever, deixar aqui qual foi o teu insight, o que você curtiu desse episódio
Não se esquece de se inscrever, porque lembra, o próximo episódio pode ser uma virada de chave. Talvez você já assistiu outros episódios e você voltou aqui muito tempo depois, assistiu esse episódio, viu a qualidade dele e você poderia ter visto antes se você tivesse inscrito e fosse notificado. Então, não esquece de se inscrever para você ser notificado, ser avisado dos próximos episódios e eu te vejo na próxima semana.